Amém, meus queridos. Podem se assentar. Para a nossa meditação nessa oportunidade, convido a todos a abrirem as suas Bíblias na primeira epístola do apóstolo Pedro, no capítulo de número 5. 1 Pedro, capítulo de número 5. Nós faremos a leitura dos versículos de 1 a 4 apenas. Mesmo assentados como estamos, façamos essa leitura com reverência ao nosso Deus. 1 Pedro, capítulo de número 5, leitura dos versículos de 1 a 4. Eu farei a leitura e peço que os queridos se atentem por gentileza. Diz assim: rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu, presbítero como eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo, e ainda co-participante da glória que há de ser revelada. Pastorai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer, nem por sorte da ganância, mas de boa vontade, nem como dominadores dos que vos foram confiados, antes tornando-vos modelos do rebanho. Ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a inacessível coroa da glória. Vamos orar? Feche seus olhos. Santíssimo Deus, acabamos de ler a sua palavra nesse instante e clamamos que o seu Santo Espírito fale profundamente aos nossos corações, que não saiamos daqui como entramos, mas sejamos edificados, sejamos confrontados pela sua palavra e possamos mudar as nossas vidas para vivermos da forma como agrada ao Senhor. Em nome de Cristo Jesus, nós oramos e agradecemos hoje e sempre. Amém. Um exército é sempre liderado por alguém que esteja apto a estar assumindo este papel tão importante, o papel de suportar as dificuldades, suportar as vicissitudes da vida, alguém disponível ou disposto a estar suportando sobre si o peso e a responsabilidade de um campo de batalha. Deve ser alguém forte o suficiente para motivar aqueles que já estão cansados, já estão cambaleantes e pensando em desistir. Precisa ser convincente o suficiente para alegrar aqueles que estão doentes e desanimados, e principalmente com moral o suficiente para ser modelo para aqueles que acabaram de chegar, modelo para os recrutas. Se fôssemos comparar a igreja com esse exército, os nossos líderes seriam os presbíteros, são essas pessoas que deveriam assumir este papel. Por isso, nessa oportunidade, eu convido os irmãos a estarmos aprendendo um pouco mais sobre o papel ou o perfil do presbítero e o que Deus espera de cada um de nós. Como eu já narrei algumas oportunidades aos queridos, a primeira epístola do apóstolo Pedro foi escrita por volta de 60 a 68 depois de Cristo, enquanto ele estava em Roma. É uma epístola marcada pelo convite a suportar as dificuldades, o sofrimento, as batalhas que todos eles estavam enfrentando, muitas vezes correndo o risco de morte. Por isso, o apóstolo Pedro, ao invés de dizer que tudo vai passar e que nada mais vai acontecer, ele os convoca a estarem exercitando a sua fé em meio ao sofrimento, a permanecerem firmes mesmo que a situação não melhorasse. E agora, nessa perícope que acabamos de ler, ele fala especificamente aos presbíteros. Diante desse quadro de sofrimento, diante desse quadro onde vários cristãos estavam passando por situações horrendas, era necessário líderes fortes, líderes capacitados a estarem servindo de exemplo para os demais. Por isso, o apóstolo Pedro escreve essa perícope diretamente aos líderes dessas igrejas. Nós vamos aprender um pouquinho nessa oportunidade a respeito de desenvolver liderança em meio ao sofrimento. Temos algumas orientações práticas a respeito de como nós podemos desenvolver liderança mesmo em meio ao sofrimento, mesmo em meio às adversidades. E a primeira orientação que nós temos se encontra no versículo de número 1. Observe: rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu, presbítero como eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo, e ainda como participante da glória que há de ser revelada. A primeira orientação que o apóstolo Pedro nos passa, meus irmãos, a respeito de como podemos desenvolver liderança, mesmo em meio ao sofrimento, mesmo em
meio às dificuldades é participar do sofrimento. O apóstolo Pedro, ele começa se apresentando aqui como presbítero, como testemunha de Cristo Jesus, alguém que estava presente em tudo aquilo que Cristo havia passado, alguém que garante, alguém que atesta a veracidade de tudo aquilo que estava sendo narrado a respeito de Cristo. Ele se apresenta como alguém que é participante da glória que ainda seria revelada. A glória já havia sido parcialmente revelada, mas não totalmente. Ele então começa a se identificando dessa forma, para que todos os seus ouvintes pudessem entender acerca do que ele iria falar. Ele se dirige especificamente aos presbíteros, quando nós olhamos no início do versículo: olha, rogo pois aos presbíteros, demonstrando que ele está dirigindo a sua mensagem aos líderes, mas não simplesmente como se fosse uma ordem por si só. É uma ordem, mas ele passa essa ordem demonstrando que ele está se equiparando a esses presbíteros. Não é que o apóstolo Pedro estivesse renunciando ao seu apostolado, mas a igreja estava sendo estruturada, e o cargo maior que poderia haver dentro da igreja seria o de presbítero. Por isso, o apóstolo Pedro, ele se utiliza dessas expressões para exemplificar estes irmãos a respeito do público-alvo dessa sessão, que seriam os líderes dessa igreja, os líderes dessas igrejas que leriam essa carta. Tanto que no original a palavra presbíteros, a palavra grega presbiteróis, tem um significado de ancião ou de líder. E quando nós olhamos no original, nós vimos que o substantivo presbiteróis, ele não vem acompanhado de nenhum tipo de artigo. E quando está dessa forma, determina-se o valor dessa palavra no ofício. Por isso o apóstolo Pedro, ele não está preocupado em falar somente aos anciãos da comunidade. Ele está preocupado em falar àqueles que são líderes, aqueles que eram voltados a cuidar daquele povo. Isso é bem importante, meus irmãos, porque ele está pegando emprestado uma referência lá no Antigo Testamento, quando os anciãos da comunidade eram responsáveis por cuidar dessa comunidade diante do Senhor. Os presbíteros de Israel que governavam as sinagogas, assim como os presbíteros dessa igreja, deveriam então estar governando para a glória do Senhor. Pedro está fazendo dessa forma, meus irmãos, para explicar a esses presbíteros: olha, eu sou co-participante da glória que há de ser revelada, eu sou presbítero como vocês, portanto eu convoco todos vocês a estarem participando comigo. Os presbíteros, eles deveriam entender que o ofício que eles exerciam era, em primeiro lugar, para a glória de Deus. Eles eram incumbidos de oferecer cuidado espiritual para todas aquelas pessoas que estavam sob sua responsabilidade. Eles deveriam, através do ensino e da pregação da palavra, guardar a pureza da fé, advertindo o povo a respeito do resultado, das consequências de se afastarem da presença do Senhor. É através do exemplo das suas próprias vidas, através do exemplo das suas famílias. Pedro se identifica com esses presbíteros para que eles possam entender que o convite é um convite para algo complicado, mas algo que o próprio apóstolo vivia na sua pele, sentia na sua pele, que era o preço de viver para a glória de Deus. O imperativo rogo, como está apresentado logo no início do versículo, é exatamente para que esses presbíteros entendam que não é uma opção. Se você é presbítero desse povo, você é convocado a estar passando por essa situação, honrando o ofício que você recebeu. Seria necessário que, em meio ao sofrimento, em meio às dificuldades, em meio a tudo que nós já vimos até agora nessa epístola, os presbíteros, os líderes dessas igrejas, fossem fortes, honrassem realmente o chamado de Deus para as suas vidas, e eles estivessem dispostos a sofrer. Não sofrer por acaso, não sofrer sem motivo, mas sofrer para a glória de Deus, para que aqueles que são liderados por eles possam se sentir confiantes de permanecerem firmes, porque os seus líderes não recuaram diante da batalha, não recuaram diante das dificuldades. Ele ainda continua utilizando-se da conjunção grega kai para determinar exatamente isso, que há uma relação natural entre ser um presbítero chamado para o sofrimento na frente do povo, como também a ser um presbítero que aguarda a glória a ser revelada, para ser co-participante da glória que seria revelada. Pedro traz um conforto para a vida desses líderes. Ele explica para eles o seguinte: olha, vai ter sofrimento, vai, vocês podem aguardar, vai ter sofrimento, porque o povo que vocês lideram estão sofrendo, o povo que vocês lideram está sofrendo.
então não tem como vocês deixarem de sofrer. Mas saibam que vocês sofrerão, mas no futuro também participarão da glória que há de ser revelada. O Espírito da glória de Deus repousa sobre os crentes, como nós sabemos, meus queridos, de forma que nós desfrutamos dele hoje, mas no futuro a plenitude desse Espírito estará sobre as nossas vidas, de modo que, uma vez glorificados, receberemos completamente aquilo que Cristo tanto anunciou que estaria sobre as nossas vidas. Os presbíteros sofreriam, mas seriam o tempo todo sustentados por Deus. Por isso, o apóstolo Pedro convoca esses presbíteros a entenderem que o ofício não é a maior glória que eles receberiam. É um ofício importante, mas a maior glória para esses homens é a glória que há de ser revelada quando Cristo retornar. Para nós, meus irmãos, seja presbítero da igreja, seja diácono da igreja, seja líder de alguma sociedade interna, para os líderes da nossa igreja, é importante entendermos que nestes momentos que nós estamos enfrentando em razão do Covid, é nossa obrigação servirmos de modelo para os demais irmãos, principalmente os presbíteros, tanto o presbítero docente quanto os presbíteros regentes. Nós devemos servir de modelo para as pessoas que estão sofrendo, para as pessoas que estão enfrentando estes momentos. O nosso chamado foi para os momentos bons, mas principalmente para os momentos difíceis que todas as pessoas estão enfrentando. Através da nossa devoção, através do nosso comprometimento com Deus, devemos, em meio ao sofrimento, permanecermos firmes, para que o povo olhe para nós e veja que nós estamos confiados na glória que há de ser revelada. Portanto, líderes, não nos acovardemos, não sejamos covardes em meio ao sofrimento, mas confiemos que o nosso Deus continua cuidando, continua zelando do nosso povo e da nossa liderança. Seja participante do sofrimento, não se acovarde, seja participante do sofrimento e aguarde a glória que há de ser revelada. Além disso, nós temos nos versículos 2 e 3 a segunda orientação a respeito de como podemos desenvolver essa liderança em meio ao sofrimento, em meio às dificuldades. Observe: pastoreai o rebanho de Deus que é entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer, nem por sorte da ganância, mas de boa vontade, nem como dominadores dos que vos foram confiados, antes tornando-vos modelo do rebanho. A segunda orientação que nós temos, meus irmãos, é: torne-se modelo. Torne-se modelo. O apóstolo Pedro, no versículo 1, começou a conclamar estes líderes a estarem se preparando para o sofrimento, mas estarem se preparando também para a recompensa futura. Você pode observar que, inclusive, o versículo de número 1 termina com 2 pontos, ou seja, está anunciando agora que vem coisa muito importante e vem algumas considerações importantes que devem ser analisadas. Nós temos aqui o apóstolo Pedro falando a respeito que a recompensa viria do bom pastor, como está no versículo de número 4, e ele fala a respeito do rebanho. A palavra rebanho, além desse texto que nós estamos analisando, ela aparece somente mais 4 vezes em todo o Novo Testamento, designando as pessoas que foram alcançadas e transformadas pelo Espírito Santo através da mensagem de Cristo Jesus. Portanto, representa todo o povo de Deus que foi alcançado, que foi transformado para a glória do Senhor. O apóstolo Pedro diz: olha, vocês são presbíteros, vocês são líderes, vocês devem estar preparados para sofrerem à frente do povo, devem estar aguardando a recompensa que virá através de Cristo Jesus, mas enquanto não chega essa recompensa, portem-se como modelo para o rebanho. E para deixar isso mais claro, ele usa 3 pares ordenados aqui para estar exemplificando a respeito do que o presbítero deve fazer e de que um presbítero não deve fazer, do que é comum para um líder, o que é ordenado a um líder e que um líder deve evitar de todas as formas. Começando aqui, nós temos no versículo de número 2: não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer. O apóstolo Pedro, meus irmãos, está explicando a esses líderes o seguinte: eles não devem estar exercendo o ofício por constrangimento, compelidos, obrigados, de alguma forma, sem vontade de estarem fazendo isso. É muito comum nós vermos nas igrejas, muitas vezes, a liderança assumir o cargo a contragosto, e aqueles que foram confiados a receberem, principalmente o presbiterato, devem estar fazendo isso com boa vontade, devem estar fazendo isso com prazer em seus corações. O apóstolo Pedro está explicando a estes irmãos exatamente isso. Olha,
não pastoreiem, não cuidem do rebanho através de constrangimento, sem falta de vontade, com qualquer tipo de desânimo da parte de vocês. De boa vontade é um sinônimo de disposição, meus irmãos, de prazer, de realmente alegria no coração de estar fazendo isso. É o que o apóstolo Pedro convoca aos presbíteros. Parece um contraponto sem sentido, o apóstolo Pedro convocar os presbíteros a estarem servindo de boa vontade no meio ao sofrimento. Mas é o que ele falou para todas as outras classes da igreja, para todos os cristãos em meio ao sofrimento, estarem tendo alegria indizível em seus corações. É o que nós temos no capítulo de número 1, no versículo de número 4. Ele conclama este povo a estar tendo alegria, uma alegria rica em seus corações, nos versículos de 4 a 6, para que o povo realmente, mesmo no sofrimento, tenha uma alegria no Senhor. Portanto, o trabalho do presbítero, o ofício de presbítero, não deve ser realizado de forma forçada ou como uma exigência muito pesada sobre a sua vida. Deve ser entendido como um privilégio e como uma alegria muito grande nos corações daqueles que receberam esse chamado. Não deve ser pressionado para que o trabalho seja mal feito ou seja feito de forma pesarosa, de forma realmente que demonstre que para ele é um sacrifício muito grande poder estar exercendo este ofício. Nós sabemos que temos, enquanto líderes do povo de Deus, muitos desafios. Nós sabemos que, em proporção ao desafio que nós temos também o cuidado e a boa mão do Senhor sobre as nossas vidas. Portanto, presbíteros, líderes dessa igreja no geral, entendamos que não devemos de forma alguma exercer a nossa liderança de forma obrigada, de forma compelida, com falta de vontade da nossa parte. Não devemos de forma alguma agir dessa forma. Não tenhamos dúvidas disso. Um presbítero precisa ter em seu coração boa vontade para cuidar daqueles a quem Deus o confiou. Por isso, deve empregar todas as suas forças, deixando-se muitas vezes de lado. Em muitas oportunidades você vai ter que trocar o seu sono para estar socorrendo alguém. Em muitas oportunidades você vai ter que comer a sua comida apressadamente para poder estar procurando aquele irmão que tanto precisa da sua ajuda. Não só os presbíteros, mas todos os líderes são chamados para, em meio ao sofrimento, servirem de baluarte para aqueles que tanto precisam de alguma coisa para firmar os seus pés. Nós somos chamados não para servir a nós mesmos, mas para servir aos irmãos para a glória do Senhor. Por isso, meus queridos, seja realizado de boa vontade. É o que Deus quer, é da forma que agrada a Deus, de boa vontade, não por constrangimento, não de má vontade, mas realmente com muita disposição e alegria no coração. Só isso aí já daria para a gente pensar bastante, a respeito do quão pesado é ser um líder do povo de Deus. Mas nós temos mais algumas considerações a respeito de como podemos nos tornar este modelo. Ainda no versículo de número 2, nós temos aqui: nem por sorte da ganância, mas de boa vontade. Nós vemos o apóstolo Pedro admoestar esses presbíteros a respeito do ofício. Não deveriam estar visando o pagamento, a retribuição através disso. O comentarista de Stemacher, ele aponta que os presbíteros neste período, eles deveriam estar recebendo algum tipo de compras, algum tipo de pagamento das igrejas. O apóstolo Paulo não está condenando eles receberem, pelo contrário, ele já havia dito lá em 1 Timóteo 5,17 que aquele que se fadiga para a causa do Senhor deve receber dupla honra ou duplo pagamento dessa forma. O que nós temos aqui, meus irmãos, é o apóstolo Pedro, dizendo a estes irmãos o seguinte: olha, vocês não devem estar no presbiterato, vocês não devem ser líderes do povo de Deus visando algum tipo de ganho. Vocês não devem estar servindo de modelo para o povo enquanto vocês estiverem visando apenas o lucro pessoal. Muitas vezes a gente pensa somente no dinheiro, meus irmãos, quando a gente fala sobre ganância, mas o sentido mais lato do texto abrange também qualquer motivação que não seja o cuidado do povo de Deus. O apóstolo Pedro confronta estes irmãos para que eles entendam que o verdadeiro pagamento, a verdadeira retribuição deste ofício seria dada pelo Senhor. Não é visando o que a igreja poderia oferecer, não é visando de alguma forma o que eles poderiam ganhar com este ofício, mas visando, em primeiro lugar, a glória de Deus. Dessa forma, mesmo que as suas compras
atrasassem, não fossem repassadas adequadamente, fosse um momento no qual a igreja estivesse passando por algum tipo de dificuldade financeira, eles deveriam continuar se esmerando no trabalho. Hoje, meus irmãos, nós pensamos dessa forma e podemos ver que muitas vezes os líderes da igreja estão preocupados com o reconhecimento, com os aplausos, de alguma forma preocupados, onde as pessoas irão notar o que estão fazendo para receber um tapinha nas costas e dizer: nossa, parabéns, você brilhou, parabéns, você é demais. O sentido, meus irmãos, daquele que é líder do povo de Deus é remeter toda a glória, todo o reconhecimento somente a Deus. É um dos solas, uma das bases da reforma, que é o solo da glória. Toda a glória pertence somente a Deus. Nós, enquanto líderes do povo de Deus, devemos terminar o nosso trabalho e agradecermos a Deus pelo privilégio de podermos neste momento servi-lo, mesmo sendo um servo inútil, mesmo sendo um servo que, se não fosse a graça e a misericórdia de Deus, não poderíamos estar aqui. Nós somos chamados para estarmos trabalhando, não para o nosso reconhecimento, não para o nosso crescimento pessoal aos olhos dos outros, mas para a glória do Senhor. Dessa forma, hoje nós observamos que muitos líderes estão mudando o seu coração e abandonando o convite que foi feito a eles, enquanto líderes do povo de Deus, com o coração totalmente corrompido. Começam a deturpar as verdades da palavra de Deus para anunciar que isso ou aquilo deve ser feito para que este homem seja reconhecido, quando na verdade o nosso trabalho é de a cada momento fazer com que as pessoas que são confiadas a nós vejam em nós o caráter de Cristo Jesus, vejam em nossas vidas o exemplo que Cristo Jesus deixou. Com os corações firmados somente no Senhor, meus irmãos, é impossível que o presbítero, é impossível que o líder do povo de Deus esteja se esmerando neste ofício, apenas esperando alguma recompensa financeira ou alguma recompensa para o seu ego. Nós somos chamados para estarmos em fidelidade nesse ofício, não porque os irmãos merecem, mas porque nós fazemos esse trabalho para a glória de Deus e não para o nosso reconhecimento. Portanto, de boa vontade, entende-se que em algum momento, se não houver o pagamento, continue firme, porque a recompensa maior não virá dos homens, mas virá da parte do Senhor, virá daquele que cuida das nossas vidas. E a terceira orientação que ele passa a respeito de como tornar-se modelo para o povo se encontra no versículo de número 3, que diz: nem como dominadores dos que vos foram confiados, antes tornando-vos modelos do rebanho. Quando o apóstolo Pedro diz isso, é muito fácil da gente linkar com o que o nosso Senhor Jesus Cristo diz em Marcos 10, 42 e 43. Ele diz o seguinte: sabeis que os que são considerados governadores dos povos têm-os sob seu domínio, e sobre eles os seus maiorais exercem autoridade. Mas entre vós não é assim, pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos servirá. Pedro adverte aos presbíteros, aos líderes dessas igrejas, que o verdadeiro papel daqueles que estão sob liderança, que estão com a liderança em suas mãos, é cuidar do rebanho. Não é se sentir como dono, mas se sentir como responsável. E essa é uma diferença muito importante. Eles são líderes e não donos do rebanho. O dono do rebanho é o Senhor, unicamente o nosso Senhor. Dessa forma, a obrigação daqueles que são líderes é alimentar, é guiar, é conduzir este rebanho para conformidade com a palavra de Deus. É a cada dia esmerar-se com aqueles que são fracos, com aqueles que estão debilitados, com aqueles que estão cambaleantes, para que os seus joelhos não fiquem mais trôpegos, para que eles possam, uma vez firmados os seus passos, viverem da forma como agrada ao Senhor. É conduzir todos aqueles que estão indo para toda a escuridão do pecado, conduzi-los de volta para a luz do Evangelho, para a luz do Senhor. Os presbíteros, portanto, não devem apenas trabalhar neste ofício como se fosse um emprego formal que tem horário para iniciar e terminar, porque não tem. Os presbíteros que estão aqui sabem bem, não tem horário para iniciar e não tem horário para terminar. Seja na segunda-feira, seja no domingo, seja na quinta-feira, seja no sábado, não existe hora e não existe dia para sermos solicitados para o trabalho. E todos aqueles que desempenham algum papel de liderança nessa igreja sabem bem que em algum momento ou outro temos que nos afadigar no trabalho, mesmo quando já estamos cansados. Por isso, o que o apóstolo Pedro convida esses irmãos a estarem fazendo para se tornarem modelo para o restante do rebanho
é tomarem o presbiterato, a liderança, não como um momento ocasional da sua vida, mas como um estilo de vida. Tomando como estilo de vida, não seria difícil para esses presbíteros entenderem que viver a palavra é indispensável, é imprescindível para aquele que deseja ser líder do povo de Deus. Através das suas vidas, eles demonstrariam que existe realmente um Senhor sobre as suas vidas e que eles se esmeram, que eles trabalham, não esperando o reconhecimento dos outros, mas para que o nome do Senhor seja glorificado. Para nós, meus irmãos, nós entendemos que o presbítero foi chamado não para abusar do poder, não para abusar da autoridade. Ele foi chamado mais para viver a palavra para os outros verem do que para ordenar ou mandar algum tipo de orientação sobre a igreja. Os líderes foram chamados para estarem a todo instante vivendo na palavra, pela palavra, e para que as pessoas vejam a palavra deles. Através disso, eles estarão vivendo cada vez mais para a glória do Senhor e servindo de poder. De modo geral, meus irmãos, a palavra dominadores traz um sentido de colocar peso exagerado sobre a vida de alguém que está controlando os passos das pessoas. É como se nós estivéssemos a cada instante vigiando a vida dos irmãos para que no primeiro deslize nós castigarmos de alguma forma impiedosa, atribuirmos algum tipo de consequência à vida dos queridos. A ideia de dominador é aquele que não deixa espaço para que haja vida, mas é controlada a vida dessas pessoas. Portanto, não é um governo arbitrário, não é uma liderança totalmente voltada para a arbitrariedade, é uma liderança pautada no amor, e principalmente pautada neste amor através do exemplo. É fazer com que as pessoas vejam tanto, mas tanto, o caráter de Cristo em nossas vidas, que falar com elas, exortá-las, será tão fácil, porque os seus corações estarão abertos por verem Cristo Jesus em nossas vidas. Portanto, os líderes da igreja precisam ser exemplo para o rebanho, a cada dia entendendo que eles fazem isso para Deus e não para os homens, a cada dia entendendo que é em Cristo Jesus que nós temos força e condição para estarmos exercendo este papel, este ofício de liderança na igreja. Imitar a Cristo Jesus por obediência ao Evangelho é o que faz com que as pessoas olhem para nós e vejam claramente que nós vivemos, existimos, trabalhamos para a glória do Senhor. Como o reverendo William Barclay, o comentarista William Barclay certa vez postulou, nossa tarefa consiste em mostrar aos outros a tolerância de Deus, o perdão de Deus, o constante amor de Deus, o ilimitado serviço de Deus. A liderança serve para demonstrarmos aos outros que é possível sim viver para a glória do Senhor e que Deus não abandonou-nos neste mundo, mas existem pessoas tocadas e levantadas por Deus para cuidar do rebanho que a nós foi confiado. Portanto, meus irmãos, sejamos modelo para o rebanho, enquanto presbíteros, enquanto líderes, e entendamos que o chamado para as nossas vidas é de, através da vivência da palavra de Deus, cuidarmos daqueles que foram alcançados pelo Senhor. Em terceiro e último lugar, mais ou menos importante, nós temos o versículo de número 4 apontando a última orientação a respeito de como podemos desenvolver essa liderança. Ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a inacessível coroa da glória. A terceira orientação que nós temos é a submissão total a Cristo Jesus. A submissão no sentido, meus irmãos, de esperarmos da parte dele a recompensa, e a submissão no sentido de vivermos da forma com a qual ele deseja. Tanto que ele começa esse versículo citando o Supremo Pastor, que eu já mencionei nos versículos anteriores, dizendo o seguinte: olha, vocês não são os donos do rebanho, vocês na verdade são co-pastores, ou pastores menores. Vocês ajudam no trabalho do Supremo Pastor. O ofício maior é o de Cristo. Vocês apenas cuidam daquele rebanho, daquelas ovelhas que Cristo confiou a vocês. Dessa forma, esperem nele, para que quando ele se manifestar, vocês receberão a inacessível coroa da glória. A inacessível coroa da glória, que nós já vimos no capítulo de número 1, agora é citada novamente. E como nós vimos, inacessível tem o significado de algo que não se destrói, uma herança que não se perde, uma herança que não se pode ser tomada, uma herança eterna, que não é corroída, que não é perdida, que não é roubada em hipótese alguma. Dessa forma, meus irmãos, o que nós entendemos é que o apóstolo Pedro está chamando esses irmãos a entenderem: olha,
eu sei que é pesado, e eu sei que é difícil, eu sei que em alguns momentos parece loucura estar à frente de algo tão trabalhoso e tão pesado, mas não desanime, não fiquem desanimados. No futuro, quando o Supremo Pastor se revelar, haverá a finalidade do trabalho, os trabalhos cessarão aqui, e vocês receberão a recompensa por se afadigarem tanto nesse trabalho. A coroa inacessível que ele narra nos é dada através de Cristo Jesus. Não é dada porque eles são tão bons presbíteros que merecem a salvação. Longe disso. Essa coroa inacessível da glória, ela é dada a todos aqueles que foram alcançados e regenerados por Cristo Jesus. Mas aqueles que estão à frente do rebanho, eles terão prazer de ver todas as pessoas que eles tanto se dedicaram a elas, recebendo essa inacessível coroa também. Vendo que o trabalho não foi em vão, porque Cristo foi glorificado e muitas pessoas foram alcançadas para a glória do Senhor. É ver que a cada dia, todo esforço, todo cansaço não foi em vão. É dada a estes irmãos, é dada a esses líderes, é garantida através de Cristo Jesus. Portanto, será uma coroa que nada poderá ser danificado, nada poderá ser danificado, nada poderá tirar o seu esplendor, pois ela não é sujeita a qualquer uma dessas forças. Para nós, meus irmãos, que somos líderes do povo de Deus, devemos entender que o nosso trabalho é sujeito ao que Cristo Jesus ordena. Entendemos que o nosso trabalho deve estar sujeito aos princípios, às orientações de Cristo Jesus. Não é simplesmente o que nos convém, mas o que o Supremo Pastor diz que é bom, perfeito e agradável para as nossas vidas. Seja você líder de muitos, seja você líder de poucos, entenda que a sua liderança só é boa quando ela é sujeita à ordem, ao princípio de Cristo Jesus. Você só é bom líder do povo de Deus quando você é submisso ao povo, ao líder desse povo, ao Senhor deste povo. Portanto, como Matthew Henry certa vez disse, todos os ministros fiéis receberão uma coroa de glória infinitamente melhor e mais honrosa que toda autoridade, riqueza ou prazer deste mundo. Todos nós, meus irmãos, fomos convocados para vivermos de forma diferente, para vivermos para a glória do Senhor. Mas todos aqueles que são líderes do povo de Deus, todos aqueles que ocupam um local de liderança, uma postura de liderança do povo de Deus, devem se afadigar, não devem economizar seus esforços, porque eles fazem isso para a glória do Senhor. Hoje, meus irmãos, meio a todo esse período, todos esses meses que nós passamos em combate e prevenção ao Covid-19, nós temos presenciado como conselho, como os líderes dessa igreja no geral, tem que se afadigar, para não deixar com que as famílias, com que os membros dessa igreja fiquem sem um alimento espiritual, sem o atendimento às suas necessidades físicas. Em todo momento, percebam o amor, percebam a devoção destes irmãos, porque eles pertencem a Cristo Jesus. Entendem que vocês que pertencem a Cristo Jesus são a responsabilidade deles também. Portanto, a cada instante, cada um de vocês que são líderes deste povo, líderes dessa comunidade na qual nós estamos inseridos, líderes da Igreja Presbiteriana das Palmeiras, que a cada dia nós percebamos que mesmo em meio ao sofrimento, mesmo em meio às dificuldades, nós devemos desenvolver o nosso perfil de liderança, a nossa semelhança com Cristo Jesus e o nosso compromisso de vivermos não para o que nos agrada, mas para aquilo que rende louvor, honra e glória ao Senhor. Acima de tudo, os presbíteros, tanto docentes como regentes, devem zelar pela palavra de Deus, para transmiti-la da maneira mais pura, mais fiel possível, para que todos os pequeninos, todos aqueles que ainda estão fracos na fé, possam ser fortalecidos em nome do Senhor, engrandecido através desse trabalho. Lembre-se, nós somos chamados para servir a este povo, mas o nosso compromisso não é somente com o povo, é com o Senhor do povo. Lembre-se disso, e que Deus renove o seu vigor, renove as suas forças, e te lembre que o seu trabalho não é vão, porque o seu trabalho é para a glória do Senhor. Que Deus os abençoe, hoje e para todos sempre. Amém. Feche seus olhos, vamos orar. Se você ocupa algum local de liderança nessa igreja, enquanto eu estiver orando, peça a Deus para falar o seu coração, para que Deus fortaleça a sua vida, fortaleça a sua fé. Oremos. Santíssimo Deus,
Eterno e bondoso Pai, nós oramos ao Senhor mais uma vez. Oramos ao Pai porque nós somos fracos, porque nós precisamos do Senhor e sabemos que a força para vivermos, a força para realizarmos só existe em Ti. Por isso, ó Pai, nesse instante no qual acabamos de ouvir a Sua palavra ser ministrada, nós clamamos: fortaleça a nossa fé. Ó Senhor, nós que somos tão pequenos, nós que somos tão frágeis, nós que precisamos tanto do fortalecimento que só o Senhor pode nos dar, nós clamamos agora: seja propício a nós, Pai. Cada um dos irmãos, cada um das irmãs, cada um dos líderes dessa igreja, nós clamamos ao Senhor: seja a nossa força, seja propício a nós, nos capacite a vivermos, ó Pai, entendendo que a recompensa não vem das pessoas que nós ajudamos, das pessoas que nós cuidamos. A recompensa vem do Seu nome ser glorificado e vem quando a glória suprema for manifestada através de Cristo Jesus. Que nós possamos a cada dia ter os nossos olhos fitados no Senhor, para que no mesmo meio imperfeição nossa e das pessoas que nos rodeiam, possamos continuar firmes no nosso ofício, firmes no trabalho que foi confiado a nós, que foi confiado a cada um de nós, para que possamos, mesmo em meio ao sofrimento, desenvolvermos a liderança que agrada ao Senhor, desenvolvermos o perfil que é semelhante a Cristo Jesus. Portanto, Senhor, a cada dia, fortaleça a nossa fé, fortaleça o nosso caminhar, e que nós sejamos exemplo para todas as pessoas que o Senhor nos confiou. Em nome de Cristo Jesus, que nós oramos e agradecemos hoje e sempre. Amém. Amém, meus irmãos. Deus abençoe.